Olá, tudo bem? É o professor Luiz novamente aqui com vocês na matemática. Hoje eu vou dar aula para o pessoal do primeiro ano do colegial ou para quem tem interesse na matéria para concursos públicos, tá? A matéria seria a linguagem dos conjuntos. Eu tenho coisas poucas a dizer sobre o assunto, um tempo hábil para essa aula, tá? Então, basicamente, para a gente pensar sobre conjuntos, vamos pensar primeiro o que você pode relacionar sobre um conjunto. Por exemplo, se vocês olharem numa biblioteca, lá no cantinho, lá perdido no fundo dela, ela tem uma coleção de revistas, tem uma coleção de jornais, tá? Tem a Enciclopédia Barça, a Enciclopédia Mirador, né? Todos esses que eu comentei aí, jornais, revistas, enciclopédias, são conjuntos. E cada revista desse conjunto é um elemento que pertence a esse conjunto. Cada jornal é um outro elemento também que pertence ao conjunto dos jornais. Cada livro da enciclopédia pertence ao grupo enciclopédia, tá? Outro fato interessante, você que está aí na sala, agora nesse momento na sala de aula, ou que acabou de sair da sala de aula, se você olhar o seu grupo de alunos dentro da sala de aula, você é um elemento que pertence a esse conjunto. A sala de aula pode se considerar um conjunto, tá? Ok? Vamos começar as definições. Representação de um conjunto. É usual dar nomes aos conjuntos usando letras maiúsculas e representar os elementos por letras minúsculas. Podemos destacar três formas fundamentais de representação de um conjunto. A primeira delas é a tabular, que seria essa daqui, tá? Vocês podem notar. Deixa eu pegar minha ferramentazinha. Meu marca-textos. Amarelo, amarelo. A letra maiúscula está representando o nome do conjunto, tá? E as letras minúsculas estão representando quem? Os elementos desse conjunto, que fica guardado por quem? Pelas chaves, tá? Então, quando eu tiver a representação tabular, vai ser assim. Vai ser uma letra maiúscula representando o conjunto, chave aberta, os elementos representados pela letra minúscula e fecha chaves. Outra maneira, letra maiúscula de novo representando o conjunto, ok? E abre chaves e depois você representa o conjunto aqui de números que você definiu representar e fecha sempre o conjunto. Pessoal, nunca se esqueçam de abrir e fechar as chaves. O que é abrir e fechar a chave, professor? É colocar a chave de entrada e depois colocar a chave de saída, tá? Se deixar sem chaves aqui, o conjunto é considerado como um conjunto aberto, tá? Ok? Mais um exemplo. Nós temos aqui a letra e aqui nós temos outro tipo de representação do conjunto. Mais para frente vocês vão entender o porquê de eu estar usando vírgula e ponto e vírgula nesses conjuntos, tá? Isso aqui é só um exemplo de como é
a representação tabular. Representação por diagrama de Venn. Conjunto por diagrama de Venn é aquele em que os elementos são simbolizados por interiores a uma região plana, delimitada por uma linha fechada que não se entrelaça. Tá? Então eu vou exemplificar para vocês aqui. O exemplo A. Eu tenho aqui uma região de pontos interiores. Ok? Há uma região plana. Região plana, tá? Nós estamos aqui na região plana. Isso aqui poderia ser considerado o seu caderno. Delimitada por uma linha fechada que não se entrelaça. Se vocês perceberem, a linha começa, vai indo, dá a volta no conjunto de pontos e fecha na onde está representado o nome do conjunto. Esse é o conjunto A e cada elemento que ele possui é o A, E, I, O, U. Tá ok? No diagrama de Venn. Outra representação por números, por exemplo. Nós temos aqui a região plana, caderno, ok? Faz de conta que aqui esse é o meu caderno e eu estou representando uma linha contínua que não se entrelaça, tá? O nome do conjunto e seus elementos. 5, 4, 3, 2, 1. Ok? E agora temos a representação pela propriedade. A representação de um conjunto A por meio de uma propriedade é aquela em que os elementos são descritos por uma propriedade que os determina. Representa-se o conjunto A por... Oh, meu Deus do céu, o que foi que eu disse? Eu disse o seguinte. Pessoal, por meio de uma propriedade, eu pego os elementos descritos por uma propriedade que os determina. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Meu conjunto A, tá? Vai ser que todos os elementos X, tal que X tem a propriedade de P. Então, todos os elementos que têm propriedade P vão pertencer a quem? Ao grupo A. Certo? Detalhe, quando eu disse tal que, pessoal, é esse aqui, ó. Eu vou até mudar a cor e vou passar aqui outra cor, ó. O tal que é representado por essa barrinha aqui. Então, quando vocês verem essa barrinha, já lembra da palavra tal, das palavras tal que, tá? Então, X tal que, X tem a propriedade de P, tá? Aí, ó, lê-se A é o conjunto de todos os elementos X, tal que X tem a propriedade de P, tá? Um pouquinho complicado, mas mais para frente nós vamos trabalhar com conjuntos. Vocês vão ver como a gente vai estar trabalhando isso daí, ok? Vamos aos conjuntos. Conjunto unitário. É todo conjunto formado por um único elemento, tá? Então, que conjunto que é esse? Se você está numa semana de greve dos professores do estado e só você apareceu na sala de aula para dar aula, o conjunto unitário seria a sala e você seria o único elemento dessa sala neste dia, tá? Outro exemplo. Conjunto A é igual a 5. Só o 5 faz parte desse conjunto, tá? Outro exemplo. Conjunto B. X tal que, ó, de novo tal que aqui, é a estrela, é X, é a estrela do sistema solar.
então B é o Sol. Então, somente no nosso sistema solar nós temos uma estrela. Ela é o único elemento no nosso conjunto. Quem que é? É o Sol. Tá ok? Somente ele faz parte desse conjunto do sistema solar, como estrela. Se tivesse como planetas, nós teríamos mais de um elemento nesse conjunto. E aí não seria conjunto unitário. Conjunto vazio é aquele que não possui elemento algum. E representa-se o conjunto vazio por esse símbolo aqui. O zero com uma barrinha cortando ele. Ou por chaves vazias. Tá ok? Exemplo. Conjunto A é x tal que x é o número e 0 vezes x é igual a 5. O conjunto é vazio. Qualquer elemento que multiplicado por 0 não vai ser igual a 5. É impossível. O conjunto é vazio. Tá? B. Conjunto B. É a palavra proparoxítona não acentuada em português. Alguém conhece alguma palavra proparoxítona não acentuada em português? Se vocês conhecerem, por favor, mandem o nome, endereço, telefone, por favor. Tá? Conjunto finito. É todo conjunto formado por elementos onde se chega à contagem final. Então, exemplos. Eu tenho o conjunto A, abro a chave, tá? E coloco A, B, C, D, E, F, tá? E fecho a chave. Quando eu peguei e eu fechei a chave, eu limitei esse conjunto, tá? Eu cheguei à contagem final dentro dele, ok? Outro exemplo, conjunto B. X tal que X é a pessoa brasileira. Então, a pessoa brasileira, eu já defini quem que é. Ele é finito. Somente X será uma pessoa brasileira. Tá? Desse conjunto B. Ok? Professor, vazio é conjunto finito? É conjunto finito. Tá? Se você não tem nada, você encerrou. Você teve uma contagem final e não tem nada. Está vazio. Ok? Conjunto infinito. É aquele que o conjunto não é infinito. Ok? É o inverso do finito. Então, exemplos. A. Conjunto A. É todos os números naturais. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 pontinhos e vai-te embora. Conjunto B. É todos os números inteiros. Então, vai de mais infinito a menos infinito. Tá? Subconjuntos. Então, eu tenho aqui o grupo, por exemplo, de brasileiros. Meu subconjunto que eu posso criar dois subconjuntos. O grupo de homens e mulheres. Eu posso criar também o grupo de transeuntes, tá? Ele não faz parte do meu grupo de brasileiros, tá? Por quê? Porque eles não fazem parte do conjunto brasileiro, eles são transeuntes, eles não estão no mesmo local toda vez que eu faço o grupo de brasileiros. Então eu digo H e M são subconjuntos de B. T não é subconjunto de B. Então, para lermos matematicamente, nós dizemos o seguinte: H está contido é esse símbolozinho aqui.
esse semi exprimido, tá? Está contido em quem? Em B, ok? M está contido em B. Por quê? Porque ele é um subconjunto, tá? Ele é um subconjunto, H e M são subconjuntos de B. Então, eles estão contidos dentro de B. E T não está contido em B, tá? Para você colocar qualquer subconjunto que não está contido no conjunto, você usa o mesmo Czinho somente com uma barra, cortando ele, tá? Simples, não? Não tem problema. Ok. Não entendeu? Dá o pause, volta o vídeo, começa de novo. Vamos ver de novo o vídeo, tá? O importante é que vocês entendam o que o professor está falando, tá? Se não entendeu, entre em contato, a gente troca ideias, tá? Exemplos de subconjuntos. 253 está contido no conjunto 25389. Está correto. 253 está contido no conjunto 253. 253 não está contido em 2579. Por quê? Porque está faltando 3, galera. Tá? A mesma coisa aqui, ó, eu tenho elementos a mais, porém o 253 faz parte, tá? Propriedades dos subconjuntos. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, tá? Então, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, tá aqui, ó. Contido, subconjunto vazio, está contido no conjunto A. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Exemplo, A está contido em A. Tá? Exemplo, 253 está contido em 253. Isso é verdade. Está certo na propriedade de todo conjunto, é um subconjunto de si mesmo. Igualdade de conjuntos. Dois conjuntos A e B são iguais? Iguais. Ok. Se, somente se, A estiver contido em B e B contido em A. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que todo elemento que tiver no A tem que estar em B, e todo elemento que tem em B tem que estar em A. Exemplos. BCDE é igual a EBDC, tá? Todos os conjuntos aqui, todos os elementos desse conjunto estão neste outro conjunto, não independente da ordem, ok? Vazio é igual a vazio. É igual, tá certo. Outro exemplo. Conjunto A, 1, 2, 3 é diferente, não é igual, tá? Mais um símbolozinho para vocês guardarem de cabeça. É diferente de B, que é 2, 3, 4, 1. Tá? Por quê? Eu tenho 1 em B. Eu tenho 2 em A, eu tenho 2 em A. Eu tenho 3 em A, eu tenho 3 em B. Porém, olha o 4 aqui. Cadê ele em A? Não existe. Voltando lá, a regra. A tem que estar contido em B e B deve estar contido em A.
O 4 está contido em A? Não está. Então ele não é igual, tá? Lembre-se disso, pessoal. Cai muita questão de igualdade de conjuntos para se definir e por uma bobagem a gente passa desapercebido. Por alguma regrinha que ele joga no problema, a gente passa desapercebido os conjuntos, porque ele manda você primeiro construir o conjunto A e construir o conjunto B. E aí ele pergunta para você, é conjunto igual ou não é igual? E aí cai a pegadinha, tá? Então fiquem espertos. Conjunto universo. O universo é uma classe que contém como elementos todas as entidades que se deseja considerar em uma certa situação. Assim, todos os conjuntos em questão seriam subconjuntos, tá? De um conjunto maior, porque é conhecido como conjunto universo e indicado geralmente pela letra U, tá? Então, quando eu disser conjunto universo, todos os conjuntos seriam subconjuntos de um conjunto maior. Ok? Exemplos. Quando estudamos os métodos de contagem, o conjunto universo é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai embora. Tá? Esse é meu conjunto universo. Ou seja, é o conjunto dos números que podem resultar de uma contagem. No estudo de figuras geométricas planas, como conjuntos de pontos, o conjunto universo é plano. Ok? Então, o que é? Seria seu caderno é o conjunto universo e todos os pontos que vocês colocarem da figura plana lá fazem parte do conjunto universo. No estudo das figuras geométricas espaciais como conjunto de pontos, o conjunto universo é o espaço tridimensional. Se eu tenho, por exemplo, uma pirâmide na minha mão, então o que ela é? É uma figura geométrica espacial, como conjunto de pontos no conjunto universo. Por quê? Porque o espaço é tridimensional. Eu vou ter 3 dimensões dela toda vez que eu olho. Tá ok? Na matemática, onde estudamos os números e suas propriedades, o conjunto universo é quase sempre o dos números reais, indicado por quem? O nosso R. Tá? Eu fiz um R aqui diferente, mas todo mundo se lembra como é que se escreve o R de reais, né? Ele tem uma barrinha a mais para escrever. R é o conjunto que representa todos os números que podem ser representados por pontos de uma reta. Então eu tenho uma reta e todos os números lá estão contidos porque são números do conjunto real. É por isso que quando resolvemos inequações, normalmente o conjunto solução é algo da forma: solução x pertence aos reais, tal que x é maior que 1 e menor que 3. Quem é x? X pertence aos reais, x é 2. Tá? Ou é 1,0000000000001 até 2,9999999999999. Ok? Eu só representei aqui por 2 para considerar como um número natural, tá? Mas fica entre 1, alguma coisa e 2,9 alguma coisa, tá? Esse é o nosso conjunto de solução. Pessoal, a aula chegou ao fim. Dúvidas ou precisando de aulas particulares, entrem em contato. Meu WhatsApp fica nesse número. Meu e-mail é esse. Se quiserem me achar no Facebook, procura na página Matemática Pura, Professor Luiz Vanderlei. Ok? Um forte abraço para vocês. Até mais. Bons estudos.